O sinal silencioso que antecede a riqueza, baseado em Napoleon Hill. Antes da riqueza chegar, algo inevitável acontece. É o sinal silencioso, mas extremamente poderoso. Quem não o entende quase sempre desiste a um passo do sucesso. Napoleon Hill, após décadas estudando os maiores milionários da história, revelou que a fortuna nunca chega de forma aleatória. Ela sempre envia um aviso, um teste, uma manifestação. E esse sinal, quando mal interpretado, é o que separa os que vencem dos que vivem reclamando da sorte. Hoje, você vai entender qual é esse sinal, como ele aparece e por que ele sempre antecede riqueza. E quando você souber reconhecê-lo, sua vida financeira e espiritual nunca mais será a mesma. Se você sente que está perto de algo grandioso, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar seu destino para sempre. Existe uma armadilha que pega quase todo mundo que está prestes a conquistar algo grandioso, o sinal que vem antes da riqueza. Napoleon Hill descobriu que a riqueza não aparece de repente como um prêmio inesperado. Antes dela chegar, sempre há um teste, uma curva, uma tempestade. E é justamente nesse momento que muitos desistem. Por quê? Porque confundem esse sinal com fracasso. Mas a verdade é exatamente o oposto. Esse é o maior indício de que a prosperidade está se aproximando. Hill disse que toda conquista significativa é precedida por um momento de grande confusão, dor ou adversidade. Não como castigo, mas como preparação. O universo, ou Deus, se preferir, não entrega bênçãos nas mãos de quem ainda não está pronto para carregá-las. É nesse intervalo entre o desejo e a conquista que o sinal aparece. Ele pode vir como perda, como uma traição, como uma crise financeira, como portas se fechando. Mas tudo isso tem um propósito: forçar sua evolução, refinar sua mente, testar sua convicção. Você já passou por isso? Já sentiu que quando decidiu crescer, melhorar de vida, mudar sua história, tudo começou a dar errado? Talvez esse não fosse o fim, talvez fosse o início da virada, porque é assim que a riqueza opera. Ela não chega sem aviso, ela chega depois do sinal. E os que passam por ele com fé e inteligência recebem mais do que bens, recebem autoridade espiritual. A crise que antecede a conquista é o filtro que separa os sonhadores dos realizadores. Comente: eu reconheço o sinal e continuo firme. Para Napoleon Hill, a riqueza não é só dinheiro, é um estado de mente, uma consciência elevada a uma frequência vibracional. Mas para acessar esse estado, a mente precisa ser limpa das crenças que a mantêm presa. E é por isso que o sinal que antecede a riqueza geralmente é desconfortável. Ele quebra estruturas internas, ele te obriga a largar velhos hábitos, amizades tóxicas, pensamentos pequenos. E isso dói, porque mudar dói, crescer dói, evoluir dói, mas permanecer estagnado custa ainda mais. Hill afirmava que a mente subconsciente é como um solo fértil. Ela aceita tudo que você planta, mas antes de plantar riqueza, você precisa arrancar as raízes da escassez. E muitas vezes esse arrancar vem na forma de perdas. Perde-se o emprego, o relacionamento termina, o projeto falha, mas tudo isso é parte do processo de preparação. É o sinal, é o campo sendo arado para receber a nova semente. A pergunta é: você vê esse momento como fim ou como início? Porque essa interpretação muda tudo. Os que veem como fim desistem, os que entendem como início se transformam. E é essa transformação que prepara o solo da sua mente para a prosperidade. Comente: eu estou disposto a ser transformado para viver a plenitude. Hill também revelou algo surpreendente. O sinal que antecede a riqueza pode vir disfarçado de caos, mas carrega dentro de si uma direção. Aqueles que estão atentos, que cultivam a escuta interior, percebem: há algo que sussurra no meio da confusão, uma ideia, uma inspiração, um chamado. E é justamente nesse momento que nasce o que ele chamava de decisão definida. A riqueza não responde a indecisos, ela corre para os determinados. Esse sinal, quando bem interpretado, gera clareza, não externa, mas interna. É como se, no meio da dor, surgisse uma certeza inabalável. Eu vou continuar, eu vou vencer. E essa fé, essa convicção interna, é o que ativa as forças invisíveis do universo,
a seu favor. Você pode não ter dinheiro, apoio, nem estrutura, mas se tiver uma decisão clara, você já tem metade da riqueza nas mãos. Hill observou que a maioria dos milionários que ele entrevistou não eram os mais inteligentes, nem os mais privilegiados, eram os mais decididos. Os que tomaram decisões firmes no meio da crise, os que viram no caos uma oportunidade, os que reconheceram o sinal e responderam com ação, não com medo. Você está pronto para decidir de verdade? Porque a decisão é o início da colheita. Comente. No meio da confusão, eu escolho a fé e a ação. Existe uma diferença brutal entre quem deseja a riqueza e quem está pronto para recebê-la. E Napoleão Hill sabia disso. Ele ensinava que a riqueza só responde a quem já se comporta como alguém próspero, mesmo antes de ter um centavo no bolso. E esse é outro aspecto do sinal. Ele revela como você reage quando tudo ainda parece estar dando errado. Porque se você age como derrotado, enquanto espera a vitória, ela não virá. Mas se você age como quem já venceu, ela corre ao seu encontro. Esse comportamento antecipado é o que Hill chamava de fé aplicada. Não basta acreditar, é preciso agir com base nessa crença. Falar como quem tem, pensar como quem é, andar como quem já possui, porque o universo não responde à carência, responde à vibração de abundância. Não é fingimento, é posicionamento espiritual. É saber que você está em processo, que você já é, mesmo que ainda não se veja. E aqui está a armadilha. O sinal muitas vezes tenta te convencer do contrário. Você começa a duvidar de tudo. Você se compara com outros. Você sente que está ficando para trás. Mas esse é o exato momento em que você deve fazer o oposto. Firmar o pé, reafirmar quem você é, agir como se tudo já estivesse alinhado, porque está. Você só não chegou ainda. Quem se comporta como rico na mente, atrai riqueza no tempo certo. Comente. Eu ajo como quem já possui aquilo que busca. Hill dizia que o universo não premia o mais rápido, mas o mais resiliente. E por isso, o sinal antes da riqueza quase sempre vem acompanhado de resistência. Aquela sensação de que nada está funcionando, de que você está sozinho, de que seus esforços são inúteis. Mas esse é o teste, e ele vem para todos, não há exceção. Os que conquistam não são os que não sentiram medo, cansaço ou dúvida. São os que continuaram apesar de tudo isso. A resistência nesse processo é como o peso que fortalece um músculo. Ela existe para desenvolver sua capacidade de manter a frequência elevada, mesmo quando o ambiente está contra. E é essa consistência espiritual que diferencia os que sonham dos que realizam. Você é provado no pouco para ser promovido ao muito. E esse pouco, esse silêncio, essa luta, esse cansaço é o maior sinal de que a abundância está próxima. Ela só precisa de uma última confirmação, que você não vai quebrar. Você não está sendo punido, está sendo preparado. A resistência não é para te destruir, é para te tornar digno do que está vindo. Porque a riqueza que vem antes do tempo certo vira maldição. Mas a que chega depois do amadurecimento, essa é permanente. A resistência só existe porque algo grandioso já está vindo ao seu encontro. Comente. Eu abraço a resistência como sinal de preparação. Um dos pontos mais profundos no ensinamento de Hill é o papel da gratidão antes da conquista. Ele afirmava que a mente grata é uma mente fértil e que agradecer por aquilo que ainda não chegou é o maior ato de fé que alguém pode realizar. Isso confunde a lógica humana. Como agradecer por algo que não se tem? Mas na lógica espiritual, é exatamente esse agradecimento que manifesta a realidade futura. A gratidão é um código, uma senha, uma frequência.
Quando você diz obrigado de coração por uma vitória que ainda não vê, você está comunicando ao universo: eu confio no processo, eu reconheço a promessa, eu sei que já está feito. E essa postura ativa milagres, muda atmosferas, destrava caminhos. Napoleão Hill insistia: cultive uma atitude de gratidão constante. Acorde agradecendo, deite agradecendo e, acima de tudo, agradeça aquelas dificuldades, porque elas são as ferramentas que estão lapidando sua próxima fase. Agradeça pelos nãos, pelos atrasos, pelas demoras. Cada um deles está reposicionando sua trajetória para algo maior. A gratidão é a chave que abre as portas do invisível. Comente: eu agradeço hoje pela abundância que já está a caminho. Napoleão Hill descobriu que uma das maiores provas de que a riqueza está próxima é a chegada súbita de desafios emocionais intensos. E ele não estava falando apenas de problemas financeiros ou externos, mas daquilo que começa a se agitar dentro de você. Ansiedade, medo, insegurança, dúvidas sobre sua capacidade, isso tudo, segundo Hill, é o sinal interno. Quando esses sentimentos surgem com força, não é porque você está fracassando, é porque sua mente está sendo reorganizada para receber algo novo. Veja, a mente humana detesta mudança. Ela quer estabilidade, mas a riqueza exige transformação. Por isso, quanto mais perto você está da conquista, mais seu sistema interno tenta resistir. Ele cria sensações, pensamentos sabotadores, tenta te puxar de volta para a zona de conforto. E é aqui que muitos desistem. Acham que estão sentindo algo errado, quando na verdade estão sentindo o peso da expansão. Você precisa entender: desconforto emocional nem sempre é sinal de erro. Às vezes é a prova de que sua mente está se expandindo para comportar a nova realidade. Você está se tornando alguém que pode administrar, sustentar e multiplicar riqueza. E essa transição não é suave, mas é necessária. A inquietação da alma é o anúncio de que uma nova realidade está prestes a nascer. Comente: eu acolho meu desconforto como sinal de crescimento. Hill também nos alertava sobre os testes de caráter, porque antes da riqueza chegar, você será testado com pequenas oportunidades de desvio, propostas fáceis, caminhos curtos, convites que parecem bons, mas que traem seus valores. E esses são os mais perigosos dos sinais, porque não vêm como dor, vêm como atalhos. E o atalho quase sempre é a armadilha que te afasta do propósito. A verdadeira riqueza é construída sobre integridade, sobre princípios, sobre coerência entre o que você fala, pensa e faz. Hill identificou que muitos homens que estavam prestes a se tornar milionários perderam tudo ao cederem à tentação de trair seus valores, não por falta de talento, mas por falta de firmeza moral. Eles passaram no teste da paciência, mas falharam no teste do caráter. E é exatamente por isso que, quando você está próximo da colheita, surgem essas propostas tentadoras. O dinheiro rápido, o atalho fácil, o negócio duvidoso são os últimos obstáculos, os últimos filtros. O universo está perguntando: você quer prosperidade passageira ou legado eterno? Sua resposta não está nas palavras, mas nas escolhas. O verdadeiro sinal de que você está pronto para a riqueza é quando diz não ao que te afastaria dela. Comente: eu escolho o caminho da verdade, mesmo que pareça mais longo. E então chegamos a um dos pontos mais fortes de toda a filosofia de Hill, a importância da consciência de missão. Ele dizia que ninguém sustenta a riqueza verdadeira se não entender seu propósito. A fortuna que chega sem missão vira prisão, mas a que chega alinhada ao propósito transforma gerações. E esse é o sinal final antes da abundância se manifestar, uma clareza súbita sobre por que você faz o que faz. Você começa a perceber que não quer enriquecer apenas para si, quer impactar, quer mudar a realidade da sua família, quer ser resposta na vida de outros, quer deixar um legado. E é quando essa consciência nasce que tudo começa a se mover com mais fluidez, porque agora você está conectado com algo maior do que o ego. Você se torna um canal e o universo abençoa os canais limpos, preparados, comprometidos com o bem.
Essa clareza de missão não vem de fora. Ela surge quando você se cala, se escuta, se conecta. E quando você entende por que foi chamado, o como começa a se desenhar. Recursos aparecem, ideias fluem, apoios chegam, porque o propósito é magnético e a missão, quando assumida, acelera a manifestação da riqueza. A riqueza não é o fim, é a ferramenta para cumprir sua missão. Comente: minha riqueza servirá ao propósito que carrego na alma. Napoleão Hill foi claro em dizer: a riqueza nunca chega para quem não está emocionalmente preparado para ela. E esse preparo não vem com cursos, livros ou diplomas, vem com experiências, com quedas, com noites sem dormir, com decisões solitárias. Tudo isso é o que ele chamava de amadurecimento interior. E quando você entende isso, começa a ver o processo com outros olhos. O sofrimento não é punição, é formação. É por isso que o sinal que antecede a riqueza é tão desconcertante. Ele nos leva ao limite, tira nossas muletas, nos obriga a crescer e muitas vezes nos isola. Porque o crescimento verdadeiro, o que precede grandes conquistas, acontece em silêncio, longe dos aplausos, longe do reconhecimento. É nesse lugar que você aprende a se sustentar com sua própria fé. Hill afirmava que o amadurecimento emocional é a base invisível de toda fortuna duradoura. Se você não estiver pronto emocionalmente, vai sabotar tudo, vai gastar errado, vai confiar em quem não deve, vai se perder no orgulho. E o universo, que é sábio, só libera o que você pode sustentar. O sinal vem para perguntar: você está pronto para não se corromper com o que virá? Se você está sendo pressionado, está sendo moldado. E esse é um privilégio. Comente: eu estou sendo preparado para sustentar o que estou pedindo. Existe uma chave final que Hill entregou e que poucos percebem: a importância do ambiente. Ele dizia que ninguém prospera sozinho, e mais do que isso, ninguém prospera cercado de vozes contrárias. O sinal antes da riqueza também se manifesta quando você começa a se sentir deslocado em certos círculos. Pessoas se afastam, amizades morrem, parcerias se desfazem e, por mais doloroso que seja, isso é necessário. Você não pode construir o novo cercado das energias que alimentavam o antigo, e o universo, em sua sabedoria, começa a remover, a filtrar, a limpar. Não para te punir, mas para te posicionar. Porque a riqueza é como uma planta rara, ela só floresce em solo fértil. E se o ambiente ao seu redor é tóxico, negativo, limitador, ela não brota. Hill orientava: escolha cuidadosamente com quem anda, quem ouve suas ideias, quem influencia seus pensamentos, quem tem acesso à sua energia. Às vezes, o maior sinal de que a riqueza está perto é justamente o desconforto com o ambiente antigo. Isso significa que você já está vibrando em outra frequência. E é hora de cercar-se de pessoas que te puxam para cima, que te desafiam, que te elevam. O ambiente que te cerca é o espelho do futuro que você vai viver. Comente: eu honro minha nova fase, escolhendo com quem caminho. E então, chega um momento em que tudo parece calmo demais. Depois da luta, da dor, da confusão, da resistência, da decisão e da clareza, você começa a sentir uma paz inexplicável. Nada mudou externamente ainda, mas dentro de você, algo se estabilizou. É como se uma voz dissesse: agora você está pronto. E esse, meu amigo, é o último sinal antes da riqueza chegar. Essa paz não é acomodação, é alinhamento. É como se tudo estivesse pronto para te entregar o que você buscou. E mesmo sem ver ainda, você já sabe que está feito. Você não duvida mais, não se desespera mais, não se compara mais. Você entrou na frequência da certeza. E a riqueza só se manifesta plenamente nesse estado. Porque ela não responde ao desespero. Ela se manifesta na serenidade de quem sabe que já venceu. Napoleão Hill não ensinava segredos mágicos. Ele ensinava leis espirituais, mentais e práticas que, quando aplicadas com disciplina, transformam vidas.
Se você reconheceu os sinais descritos aqui, a dor, a resistência, a dúvida, a decisão, a clareza, a paz, então você está muito mais perto do que imagina. Sua preparação está completa. Agora, receba. Comente: eu estou em paz porque sei que a riqueza já está a caminho. Quando você finalmente reconhece o sinal, entende que nada foi em vão. Cada noite sem dormir, cada não recebido, cada projeto que não deu certo, cada perda, cada silêncio, tudo foi peça essencial do quebra-cabeça que agora começa a se revelar. Napoleão Hill dizia que a vida só faz sentido quando olhamos para trás, mas só tem poder quando a vivemos olhando para frente, com fé. E aqui está a verdade que poucos suportam. A riqueza não chega para mudar sua vida. Ela chega como consequência de quem você se tornou. Ela é reflexo do caráter que você forjou, da mentalidade que você construiu, da fé que você alimentou nos bastidores. E por isso você nunca mais será o mesmo. Não importa o valor na sua conta bancária, sua identidade foi transformada. E essa transformação, esse renascimento, é o maior tesouro que alguém pode conquistar. Porque uma mente renovada atrai oportunidades, cria soluções, multiplica recursos. E mesmo que tudo ao redor desabe, ela reconstrói. Você não é mais refém das circunstâncias. Você se tornou causa, centro, alavanca. O sinal não veio para te assustar, veio para te despertar. Comente: eu me tornei a pessoa que pode sustentar a grandeza que vem. Agora que você entende os sinais, a responsabilidade é sua. Hill nos ensina que conhecimento sem ação é ilusão. Você não pode mais se esconder atrás da dúvida. Não pode mais fingir que não sabe. Porque agora você foi exposto à verdade. E com a verdade vem a liberdade e o peso da escolha. A vida te deu uma chance rara. Saber o que acontece antes do milagre. Isso te coloca em vantagem espiritual, emocional e prática. Você tem agora uma clareza que milhões de pessoas imploram para ter. Mas isso também exige postura, comprometimento, coragem para viver com mais verdade, com mais fé, com mais foco. A partir daqui, não é mais sobre esperar, é sobre agir. Comece com o que tem, faça com o que sabe, confie em quem você está se tornando. Porque, como Hill disse, quando o desejo é forte o suficiente, o homem encontra dentro de si o poder para realizá-lo. Esse poder já está aí latente, esperando o seu comando. Você está pronto, agora é a sua vez. Comente: eu escolho agir a partir da verdade que carrego. Você não chegou até aqui por acaso. Se esse conteúdo tocou seu espírito, é porque existe uma palavra viva sendo liberada sobre sua vida. Uma palavra de transição, de rompimento, de avanço. Você está diante de um divisor de águas, e agora você pode escolher voltar à rotina ou viver tudo aquilo que foi profetizado em sua alma. Se esse vídeo falou com você, não guarde isso só para si. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa desse sinal. Leve essa mensagem adiante. Torne-se também um instrumento. Porque o propósito da riqueza não é alimentar o ego, é multiplicar transformação. E isso começa com um gesto simples: espalhar a verdade. Lembre-se, a riqueza está mais perto do que parece, e agora você já sabe reconhecê-la antes mesmo que ela chegue. Comente: eu reconheço o sinal e estou pronto para viver a promessa.